a purificação do santuário. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, estamos chegando aí no final, quase no final, de mais um estudo. Estamos já na quarta, no último dia e depois a recapitulação. E eu incentivo você a continuar aí nessa persistência, nessa pegada, nessa jornada espiritual rumo ao céu. Depois ouvi um santo que falava e disse o outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 13 e 14. Independente do que faça o chifre pequeno, Jesus continua seu trabalho no santuário celeste. Ele está disponível e homens e mulheres aqui na terra podem, pelo seu livre-arbítrio, decidir seguir a Jesus ou as orientações falsas que levem à perdição. Mas Jesus, no céu, continua à disposição para salvar a todos, pois morreu por todos. Na terra, o santuário era purificado uma vez por ano. Era o dia da expiação. Simbolicamente, os pecados perdoados diariamente aos penitentes ficavam depositados no santuário, no altar de sacrifício, no altar do incenso e no lugar santíssimo. Repetindo, isso era simbólico, como tudo o que acontecia naquele santuário. Era tudo um ritual didático para fazer entender o quanto era horroroso pecar. Sempre leva à morte de alguém, do pecador ou de um substituto. Então, a cada pecado confessado pelo aspergir do sangue, esse pecado era depositado em algum lugar do santuário, saindo o pecador perdoado. Mas o pecado continuava existindo, sujando, como se posso dizer, o santuário. E ele estava lá no santuário, transmitindo por meio das gotículas de sangue do animal, aspergido diante do véu do lugar santíssimo. Também poderia ter sido postos nas pontas do altar, ele era colocado dependendo de quem pecasse. Lá no pátio, no dia da expiação, também acontecia um ritual que simbolizava a morte de Jesus Cristo. E esses pecados acumulados, eles eram pagos pelo sangue do bode para Deus, que era morto pelos pecados, simbolizando que o sangue de Jesus pagou por eles. Ritualmente, esses pecados então eram retirados do santuário e finalmente depositados sobre outro bode, Azazel, que era levado para o deserto para ali morrer. Esse bode simbolizava Satanás, que não paga pecado algum, mas deve sofrer as consequências pelo mal que fez acontecer e pessoas que ele levou até a morte. No santuário celeste, nada é simbólico. Ali, de fato, os pecados de todos estão escritos num dos 3 livros, o livro da morte. Relembrando, existe lá o livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que um dia se entregaram a Jesus. Ao livro memorial, onde estão escritos todos os atos bons, até os pensamentos bons, ou em conformidade com a lei e o amor. E ao livro dos atos maus, ou da morte, onde estão escritos todos os pecados de cada pessoa. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro vieram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros e registros para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido no livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé e, reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome. Sim, Deus conhece você pelo nome. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida e está escrito com relação a eles: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Amém? Você diz um amém? Apocalipse 3, verso 4, leia lá. Só um lembrete à parte. Jesus, como ser humano, que também foi, deve ter os seus livros. O seu nome está no livro da vida, pois se entregou a seu Pai, até foi batizado os seus atos, todos eles escritos no memorial.
Nunca nada foi escrito no livro da morte. E se fosse, tanto ele quanto todos nós estaríamos perdidos para sempre. Fazendo um paralelo da humanidade dele, que passou por todo o processo ileso, intacto, e é o nosso instituto perfeito. Pois como nada consta no livro da morte a respeito dele, também ele não precisava ser julgado nesse julgamento desde 1844, pois não havia necessidade de perdão para ele. Assim não há necessidade de ver se ele havia arrependido de seus pecados. Ele nunca pecou. Aliás, é ele mesmo quem está conduzindo esse juízo, que é exatamente da purificação do santuário. Ora, se é ele quem conduz tal juízo, como seria ele também ser julgado? Não poderia, não haveria possibilidade. O que é então a purificação do santuário celeste? Vamos explicar em palavras simples, pois é simples. Não simplista, não confunda. Nós, um dia em nossa vida, decidimos seguir Jesus. Por isso, nosso nome foi escrito no livro da vida. Todos os que forem salvos têm que ter seu nome ali escrito nesse livro. Mas ter o nome ali não quer dizer que se arrependeu de todos os pecados que cometeu. E se for assim, só por ter o nome no livro da vida não quer dizer que pode ser salvo. Suponhamos o seguinte: uma determinada pessoa que tem seu nome escrito ali, no livro da vida, mas tenha pecados dos quais não abandonou, não deixou de praticar, gostava dele. E se essa pessoa for salva, o que irá certamente acontecer? Será uma tremenda vergonha para ela, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Nunca seriam felizes no céu. E também para todos os anjos bons e até para os seus irmãos salvos. Por quê? Sim, porque há sujeira no céu, ou imundícia no livro da morte daquela pessoa, que ele gostaria que ninguém descobrisse. Mas está lá, um segredo imundo para toda a eternidade. E acha mesmo que Satanás não saberia dessas coisas? Acha que Satanás não iria esfregar no rosto de Deus esses pecados? A gente precisa entender esse processo, né? Argumentando que Deus não é justo. O salário do pecado não é a morte. Ele perguntaria: pois e esses? Por que estão lá? Imundícia estaria no santuário celeste, né? Essa imundícia estaria no santuário celeste para o resto da eternidade. Por isso que todos os que forem salvos tiveram seus pecados perdoados. E foi assim porque pediram perdão deles e os deixaram pelo poder de Deus. Então, o que é a purificação do santuário celeste? É a verificação, nome por nome, se todos os pecados dos candidatos à vida eterna foram perdoados. Se sim, esses pecados são apagados do livro da morte. Para que sejam apagados, ao lado de cada pecado deve constar perdoado. Se foi tudo perdoado, ali não consta mais nada e nunca mais se fala nisso. O santuário está limpo deles. Eles não riscam o pecado, eles apagam. Não resta vestígio. Está puro os pecados daquela pessoa. O cidadão salvo não precisa se preocupar de que algum dia seu mal praticado venha à tona. Deus tem um santuário puro, sem pecado algum ali. E o nome desse cidadão continua no livro da vida. E seus atos bons continuam no livro das memórias ou memorial. Pense bem, por outro lado, como Deus iria transformar e dar vida eterna a uma pessoa sem que ela tivesse todos os seus pecados perdoados? Nem isso, nem ser levado para o céu. Por que não? É que tal pessoa gosta de um de mais pecados e ela não quer abrir mão desse. Além da sujeira dela no santuário, viveria pelo resto da eternidade contrariado, não podendo praticar seu pecadinho acariciado. Só pegando uma fala, uma vez o pastor Arilton, TV Novo Tempo, ele respondeu a um pastor batista que os pecados no santuário celestial, esses registros serão apagados, ou seja, não há contaminação no céu, na verdade, é um simbolismo, né? O que eu quis dizer anteriormente é que esses registros estão lá, estão manchados de certa forma, estão lá, aparecendo diante de todos. E quando tudo for sanado, aqueles registros serão todos apagados e o céu estará finalmente, né, apto, na pessoa de Jesus, voltar a esse mundo e retornar para reclamar os seus. Portanto, a purificação no santuário agora celestial, que tinha um simbolismo aqui terrestre, era nada mais, nada menos que o apagar do registro de todos os pecados, né? Sejam de bons, sejam de maus, uma vez por todas do universo. Pecado e pecadores não mais existirão. A raiz e os ramos se tornaram cinza debaixo dos pés dos santos. É isso aí. Vejo você
amanhã para mais um estudo, continuando aí, finalizando essa semana extraordinária no livro de Daniel. Tchau!